A UERJ cobrou o livro O Conto da Aia para ser leitura obrigatória do próximo vestibular. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o tema da redação da UERJ está aqui. Significa que se você tiver uma leitura completa, uma visão global desse livro, você já chega lá no dia da prova preparado, preparada para escrever uma excelente redação. O que eu vou fazer com você aqui agora é a visão geral dessa narrativa, beleza? Eu estou gravando esse vídeo aqui especialmente para os meus alunos do curso Acelera UERJ, que estão comigo lá na plataforma, na jornada ali de tirar o notão na prova. Eu estou liberando essa primeira parte aqui para você que está aqui na internet. Então aproveita, agarra esse conteúdo com unhas e dentes, beleza? É a visão geral. Eu vou começar a trabalhar com você esse livro, então já pega papel, pega caneta aí para você entender exatamente essa visão global. Primeira coisa, esse vídeo vai ser extremamente útil, mais até do que os outros vídeos sobre o livro O Conto da Aia que estão na internet. Só que esse vídeo aqui ele vai ser específico para o comportamento do vestibular UERJ. Aqui eu vou comparar o livro Conto da Aia com outras distopias, outras leituras obrigatórias que a UERJ cobrou em anos anteriores, e você vai sair desse vídeo com vontade de ler o livro, com vontade de fazer uma redação, com vontade de escrever sobre essa polêmica, com vontade de se tornar meu aluno no vestibular UERJ, no Acelera UERJ. O título da obra, primeiro ponto, a autora, ela se chama Margaret Atwood. E por que é importante você conhecer o nome da autora? Porque a própria autora ela pode entrar como repertório da sua redação. Ela nasceu em 1939. O livro Conto da Aia ele foi escrito em 1985. E o livro Conto da Aia é uma distopia. O que isso significa? Que esse prefixo dis significa algo ruim, disfunção, uma função que está ruim. Dis significa ruim, topia significa lugar, ou seja, distopia é uma narrativa que retrata um lugar ruim, um lugar que é inóspito, não dá para habitar, um lugar extremamente inadequado e desconfortável. Portanto, a distopia ela retrata um lugar que é fictício, onde a sociedade é indesejável e assustadora. Então, já coloca aí nos comentários quais são as distopias, por exemplo, de filmes ou séries ou livros que você já consumiu. Se eu pensar, por exemplo, o livro do Eli, já viu o filme O Livro de Eli, que fala sobre uma sociedade que está quase no apocalipse, que acabou a água, acabou a comida, as pessoas estão no estado de natureza, uma matando as outras por comida. A série Black Mirror também é uma distopia que fala sobre uma realidade desconfortável, indesejável. Uma outra distopia é O Poço, que também fala sobre a luta dos seres humanos que são submetidos a condições quase de animais. Uma outra distopia, por exemplo, é o filme Round Six, que fala também sobre pessoas que colocam suas vidas ali dentro de um jogo para tentar ganhar algum dinheiro e tentar, às vezes, sobreviver a uma dívida que ela contraiu. Então, são distopias, é muito importante que você abra sua mente para as distopias que você assistiu, para você conseguir ter uma visão global e até usar na redação depois como repertório. E uma coisa muito importante que a distopia do livro O Conto da Aia é marcada por totalitarismo, ou seja, um governo ditatorial, nada democrático, é marcada pela escassez extrema de recursos, pela opressão do indivíduo e pela desumanização, e por absurdos relativizados. O que significa um absurdo relativizados? Absurdos relativizados significam algumas coisas que são totalmente bizarras, só que existe uma justificativa para um bem comum. Como, por exemplo, o livro 1984, de George Orwell, ele fala sobre o Ministério da Verdade, que manipula informações, inclusive a UERJ até cobrou isso aí nos anos anteriores, manipula informações com a justificativa, com o pretexto de que estão preservando a identidade, preservando o povo, né? Então, ou seja, eles manipulam informações com um pretexto, eles relativizam, ou seja, não é legal manipular, mas vamos manipular para salvar a sociedade, para salvar o bem comum. E aqui o livro Conto da Aia fala sobre mulheres que são escravas sexuais, ou seja, isso é um absurdo. Ter uma população que baseia sua reprodução em escravas sexuais é uma narrativa absurda.
Só que essa narrativa absurda, ela foi justificada para um bem comum, que é o bem da procriação, que é o bem da perpetuação da raça humana. Então, os absurdos, eles são justificados, relativizados. Essa é uma característica não só do livro do conto da Aya, mas também de praticamente toda distopia tem a relativização dos absurdos. E agora, só para você entender como que é o enredo, ou seja, qual é a história, qual é a gênese dessa narrativa, é o seguinte: o mundo está irreconhecível, porque aconteceram alguns desastres, como, por exemplo, desastres nucleares. Esses desastres nucleares que aconteceram trouxeram consequências irreparáveis para aquela sociedade. Quais foram as consequências? Acarretou mortes, escassez extrema de recursos naturais e, principalmente, que talvez seja uma das principais polêmicas dessa obra, é a questão da infertilidade. Homens e mulheres, por conta do contato com os materiais radioativos, por conta do desastre natural, se tornaram inférteis. Então, a sociedade do livro, que é a sociedade Gilead, né? Gilead, inclusive, é um nome bíblico que significa lugar de fertilidade, até uma ironia. A República de Gilead, que é o lugar onde se passa, na verdade, os Estados Unidos sofreram uma revolução, aconteceu a queda da política dos governantes que estavam no poder e houve uma revolução, e aí os revolucionários criaram uma nova república, a República de Gilead. E essa República de Gilead está afetada, atingida pela infertilidade, então os governantes têm que fazer alguma coisa para que a população consiga procriar. E desses desastres nucleares surgiram também crises políticas. Houve uma revolta e aí se formou um novo governo. E esse novo governo ele é marcado pelo totalitarismo, pela visão teocrática e pelo fundamentalismo. Ou seja, esse governo é totalitário, ele é impositor, ele é ditatorial, ele é teocrático, ou seja, ele tem uma pegada religiosa e ele é fundamentalista. O que significa isso? Ele pega uma escritura sagrada e usa essa escritura sagrada até as últimas consequências, faz uma leitura fundamentalista, uma leitura radical das escrituras sagradas. Inclusive, a própria obra, ela começa com uma citação da própria Bíblia, que talvez seja a citação que dá origem ali a toda a narrativa. E a citação é assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve a Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. E aí uma cena bíblica em que há uma infertilidade, e dessa infertilidade Raquel, que era a senhora, que era a esposa de Jacó, pega a empregada e faz a empregada ter relação sexual com Jacó. Então talvez seja o primeiro relato dentro de um livro clássico, que é a Bíblia, de um estupro. Você não vai acreditar que a empregada ela aceitou ter relação sexual de livre e espontânea vontade com Jacó. É claro que a narrativa da Bíblia não vai se posicionar dizendo: olha só, foi um estupro. Não, ele vai dizer que foi um ato sexual para procriar. E é lógico que eu não estou criticando nenhum tipo de leitura da Bíblia, só estou mostrando qual que é o embasamento dessa narrativa. E a leitura continua assim: Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva, Bila, entra nela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba os filhos por ela. Gênesis capítulo 30, versículos de 1 a 3. Então esse fragmento ele foi interpretado de forma extremamente radical pelos governantes de Gileade. E qual que é a interpretação radical? Já que a terra está infértil, já que Gileade, que é a terra da fertilidade, está infértil, vou encontrar criadas que sejam escravas sexuais, e aí eles não dão o nome de escravas sexuais, eles dão o nome de aias, e essas aias vão ter a função de procriar com os homens para que esses homens tenham os seus filhos. Que homens são esses? Homens de poder, comandantes, políticos, pessoas do alto escalão de Gileade, e as suas esposas vão receber uma escrava, e essa escrava ela vai procriar. E dentro da obra também deixa entender o seguinte: dá-me filho se não morro. Ou seja, se a escrava não for capaz de dar filho, ela tem um destino que é morrer.
Tem inclusive uma cena de uma menina que ela é pega para se tornar escrava sexual, para se tornar uma aia, e ela é super rebelde. E aí, dentro dessa rebeldia, pegam ela dentro lá, que ela tá muito rebelde, muito agitada, dão um choque nela sinistro, depois pegam ela e tiram um olho dela. E aí alguém pergunta assim, por que tiraram um olho dela? Porque na Bíblia tem uma escritura, se um olho escandaliza, arranca para que o outro não o veja. Você percebe então que existe uma leitura fundamentalista radical das escrituras. E essa leitura fundamentalista, inclusive que está na obra, ela não é apenas da ficção. Existem algumas nações que também fazem uma leitura fundamentalista, como, por exemplo, o Afeganistão, a Arábia Saudita e o Irã. Alguns exemplos, tá? Existem outros países que fazem uma leitura fundamentalista do Alcorão e também tem um diálogo com essa obra. Na verdade, a Margaret Atwood, quando ela escreve o livro O Conto da Aia, numa entrevista que ela deu, ela diz que esse livro é uma junção de barbaridades, de atrocidades que aconteceram historicamente. Então, de alguma forma, existe uma pitada de realidade dentro dessa narrativa. A gente vai ver aqui no curso uma coisa muito legal, que é um raciocínio chamado distopia normalizada, que é quando a distopia, que parece absurda na ficção, na verdade, ela está entre nós e nós não a percebemos. E eu posso exemplificar isso com base, inclusive, nessas repúblicas, Afeganistão e Arábia Saudita, que são sociedades baseadas na interpretação literal do Alcorão e que também, de certa forma, sofreram revoluções. Por exemplo, se eu te mostrar uma foto do Irã antes da Revolução, era assim, ó. Você imagina que as mulheres iranianas se vestiam assim nos anos 70. Só que depois da Revolução Iraniana, elas foram obrigadas a tampar o próprio corpo, porque o corpo, segundo o Alcorão, ele seria um sinal de luxúria. Então, um exemplo na prática, na nossa sociedade, fora da ficção, é a Revolução Iraniana. Ela também se baseia em ideias fundamentalistas, tal como o livro O Conto da Aia. Só que o Conto da Aia é um fundamentalismo cristão. Agora, a Revolução Iraniana, por sua vez, é um fundamentalismo islâmico. O Irã, ele era um Estado moderno e as mulheres iranianas se vestiam tal como mulheres do Ocidente, que permitia que as mulheres estudassem, que as mulheres fossem à praia, que as mulheres usassem biquíni, que as mulheres colocassem seus decotes ali antes da Revolução. E depois da Revolução, com o advento desse fundamentalismo, as mulheres tiveram seus direitos, sua liberdade, seus direitos fundamentais limitados. E por que a UERJ escolhe um livro desse? Por mais que ela coloque na votação, essa escolha prévia dos livros que vão ser colocados no vestibular, eles, de alguma forma, eles vão falar sobre a realidade do Brasil. Porque o Brasil, de certa forma, ele também vive uma realidade que é uma realidade distópica de opressão, de estupro, de violência sexual, de violência, de homicídio contra a mulher mesmo. Ou seja, os direitos das mulheres no Brasil também são direitos muito fragilizados por essas violências, assédios e todo tipo de barbaridade que acontece contra as mulheres no Brasil. Então, toda vez que eu estiver falando com você alguma coisa aqui dessa obra, não coloque isso como apenas uma ficção. Coloque também, se coloque na posição de uma pessoa que vivia em estado de liberdade e que, de repente, do nada, não pode mais mostrar o seu corpo. Apenas pode mostrar o seu rosto. E detalhe, em alguns países, algumas repúblicas, nem o rosto completo, apenas o olho pode ser mostrado. E aí eu quero que você realmente se coloque na posição de uma pessoa que hoje tem liberdade total para fazer o que quiser, pelo menos na lei, né? A gente sabe que essa liberdade total ela pode ser uma utopia, mas que você tem liberdade para poder usar a roupa que você quiser. Sei que uma liberdade que às vezes pode ser cerceada pelo próprio assédio, uma liberdade que pode ser cerceada pelo simbolismo do machismo, ou às vezes nem tão simbólico assim. Mas se coloque na posição de uma pessoa que em algum momento teve uma liberdade e que, de repente, perdeu essa liberdade. E no livro fala uma coisa muito importante, muito emblemática. Ele fala que nenhum governo totalitarista impõe do nada todas as regras. Os direitos eles vão sendo perdidos aos poucos. O próprio Irã, ele quando sobe ao poder na Revolução Iraniana, as pessoas da Revolução não tiram todos os direitos de uma vez. Vão tirando aos poucos, vão fazendo pequenas leis, vão dizendo que as mulheres não podem ir para a praia junto com seus maridos,
depois as mulheres não podem mais ir à praia, depois as mulheres não podem mais usar as roupas que querem, depois as mulheres não podem mais estudar, ou seja, os direitos vão aos poucos sendo fragilizados. Esse, inclusive, vai ser um tema que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso Acelera UERJ. Então, já vai abrindo sua mente para esse tipo de discussão. E um ponto bem importante da seleção desse livro é que a UERJ, pela primeira vez, escolhe uma distopia que problematiza a situação da opressão contra a mulher. Ela já escolheu distopias, inclusive o livro Não Me Abandone Jamais também é uma distopia, que fala da questão dos clones, que foi um dos livros anteriores que a UERJ cobrou. Mas, embora seja uma distopia que tem uma protagonista mulher, que era a Ruth, ele problematizava outras coisas também. Só que esse livro, Conto da Aia, ele problematiza exclusivamente a opressão que as mulheres sofrem naquele contexto. Outras distopias famosas que você pode até já conhecer, me fala se você conhece, inclusive, por exemplo, algumas já foram cobradas no vestibular UERJ, como, por exemplo, o livro 1984, são distopias masculinas. Eu nunca tinha percebido isso, ou seja, são distopias que falam de uma opressão, mas falam sob o ponto de vista narrativo do homem. Dificilmente há na história, e esse livro aqui é uma exceção, dificilmente há na história uma distopia que valoriza o ponto de vista da mulher. Então, por exemplo, se eu pegar o livro 1984, a própria capa dos livros e etc. já tem ali o homem, tá vendo ali, ó, o homem, George Orwell, autor, e até há mulheres nessa distopia, só que as mulheres exercem um papel coadjuvante. Uma outra distopia muito famosa também, Admirável Mundo Novo, também a mulher exerce um papel coadjuvante nessa obra. Fahrenheit 541, é o mesmo esquema também, protagonista masculino. Ou seja, essas são distopias masculinas. Olha que doideira, né? Até na forma de você criticar a opressão da sociedade, você invisibiliza a narrativa da mulher. Então, até antes desse livro, não havia uma preocupação em narrar um mundo distópico sob o ponto de vista da mulher. A narrativa é contada por uma narradora, e aqui a gente vai começar a discutir sobre o foco narrativo do livro. O que significa foco narrativo? É a forma como o livro é narrado. O foco narrativo, a gente vai dizer que ele é narrado em primeira pessoa, narrador-personagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a história é contada sob o ponto de vista de uma escrava sexual, ou seja, de uma aia. E os livros que são narrados em primeira pessoa, eles têm uma característica narrativa em comum. Ou seja, eles têm uma visão parcial dos fatos. Você não consegue ver, não consegue ter identificação exatamente imparcial do que está acontecendo. Você consegue ver a sociedade apenas pelo olhar da mulher, então tem uma visão parcial do mundo. Então você às vezes está ali presenciando alguma coisa que você acha que está acontecendo na realidade, só que na verdade é um relato, um retrato da mente da personagem. Isso é bom porque você de alguma forma consegue perceber os sentimentos e as impressões mais íntimas daquele personagem. A UERJ já cobrou um livro que tinha também visão em primeira pessoa, que foi o livro Dom Casmurro, uma das leituras obrigatórias antigas da UERJ. Inclusive o próprio tema da UERJ naquele ano foi: a verdade pode ser considerada apenas por um único ponto de vista? A gente estava em época de eleição, não sei se você lembra disso, e aí o UERJ cobrou esse negócio. A verdade pode ser considerada apenas por um único ponto de vista? Ou seja, o foco narrativo em primeira pessoa é um único ponto de vista. E ela, antes de ser capturada pelos revolucionários de Gileade, ela mantinha um relacionamento ilegítimo, ou seja, ela era amante do Luke. E as mulheres que mantinham relacionamentos ilegítimos, elas eram pegas para se tornar escravas. E havia 3 tipos de escravas, aliás, 2 tipos de escravas, as escravas sexuais e as escravas domésticas. Então você poderia, caso a mulher não tivesse condição de procriar ou fosse infértil, ela seria uma escrava doméstica. Se a mulher, por outro lado, fosse pega num relacionamento ilegítimo, tivesse lá num relacionamento extraconjugal, ou então fosse homossexual, ou então tivesse ali algum tipo de traição, fosse uma mulher que traiu o marido, por exemplo, ela era considerada ilegítima para ser uma esposa. Então ela seria considerada uma escrava. E se ela tivesse condição de procriar, ela seria uma aia, uma escrava sexual. A narradora, assim que ela é capturada pelos revolucionários de Gileade, ela perde seu nome e ela passa a receber o nome do marido que ela vai servir. É claro, ela entrou numa casa, essa casa tem marido e tem a mulher, só que eles não têm filhos porque eles são estéreis. Ela, a mulher, a esposa é estéril, talvez o cara também
mas enfim, não se falava sobre o homem estéril, falava sobre a mulher que não era frutífera. E aí ela entra nessa casa para ser a serva sexual da família. E aí o nome do patriarca, ou seja, o nome do cara ali que tomava conta de tudo, que era o gestor, que era o homem da casa, era Fred. Então ela era chamada de Offred. Então ela perde nome e passa a se chamar Offred, ou seja, do Fred. E ela, como escrava, precisa passar pelas cerimônias. O que são as cerimônias? Entre aspas, né? As cerimônias são os momentos mensais, uma vez por mês, em que a escrava serviria ao senhor com o seu próprio corpo. Ou seja, eram os momentos do estupro. E é extremamente desconfortável falar sobre isso. Eu confesso para você que eu não estou aqui à vontade falando, e é um livro que gera esse desconforto, e é bom que gere mesmo esse desconforto, porque eu acho que a UERJ quer isso, ela quer esse desconforto sendo gerado, sendo traduzido em forma de redação. E as cerimônias, elas acontecem uma vez por mês. Toda vez antes de começar uma cerimônia, o homem ele tem que ler uma passagem bíblica, que é a passagem bíblica que embasa, que justifica, ainda que injustificadamente, a história, que é a história bíblica de Raquel e Bila. E essas cerimônias nada mais são do que estupros reiterados mensalmente. E é extremamente bizarro, extremamente desconfortante, mas eu queria mostrar para vocês uma cena que eu tirei da série, né? Teve uma série que retrata exatamente essa cerimônia, então olha aí. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. E ela lhe disse: eis aqui a minha serva, Bila. Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos. E eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou nela. Você repara que é uma situação desconfortável para todo mundo. Desconfortável para, inclusive, a esposa. Porque você pensa assim, bom, a esposa não é uma escrava. Sim, a esposa não é uma escrava. Ela é uma casta mais privilegiada. Mas mesmo assim, pelo fato de ser mulher, ela também é desconfortável porque ela vê ali o seu homem tendo que reproduzir com outra mulher porque eles não conseguem lhe ter um filho. E às vezes não conseguem ter um filho não por causa dela. Às vezes o cara é infértil. Mas como ela é mulher, recai sobre ela a responsabilidade. E quais são as castas que estão presentes no livro? As castas são as aias, que são as empregadas, são as escravas domésticas, que usam vestido vermelho. As martas, as mulheres que são as empregadas domésticas, escravas domésticas que usam vestido verde. A casta um pouco mais privilegiada, mas também que de alguma forma sofre muito com todo esse tipo de situação, são as esposas, que vestem azul. E tem uma quarta casta que quase não aparece na narrativa, que são as econoesposas, que são as esposas que vivem em situação de pobreza e elas não têm um vestido com uma única cor. Pelo contrário, o vestido dela misturam as três cores, a cor vermelha, a cor azul e a cor verde. Porque, teoricamente, elas teriam que ser, ao mesmo tempo, por serem pobres, esposas, empregadas domésticas, escravas domésticas e escravas sexuais. A gente obviamente vai entrar em cada um dos capítulos, vou levantar com vocês as polêmicas todas, passo a passo, mastigado, detalhado, mas para você ter uma visão inicial ainda da narrativa, a gente está fazendo esse vídeo aqui. E uma coisa tem que ficar clara para você: todo esse drama que você vai ver ao longo da resenha comigo são situações que
de alguma forma já aconteceram. A própria autora Margaret Atwood, quando ela passa, tem uma entrevista que está na internet, ela fala que ela garantiu que todos os detalhes que estão presentes na obra têm alguma relação histórica, fazem parte de algum fato histórico. Inclusive, a própria Margaret, ela é descendente de um povo que era fundamentalista, que eram os puritanos. E os puritanos, eles faziam caça às bruxas. Ou seja, as mulheres que eram consideradas rebeldes, as mulheres que não se submetiam, as mulheres que de alguma forma tinham um comportamento que divergia da obediência, eram consideradas rebeldes e bruxas. E elas iam para a forca, iam para a fogueira. Isso aconteceu. O problema é que a gente às vezes acha que isso é coisa só de ficção. Só que não é ficção. Existe um raciocínio que a gente vai trabalhar ao longo aqui do nosso curso, que é chamado distopia normalizada. Nós vivemos diariamente situações em que mulheres são submetidas a estupro, mulheres são submetidas são escravas, às vezes, sexuais dos próprios maridos, mas a gente se sensibiliza com a ficção, enquanto no nosso dia a dia existem pessoas que estão sofrendo tão quanto aquela pessoa que está sendo estuprada ali. E a gente não faz nada, a gente não problematiza porque a gente acha que isso é uma coisa apenas da história. E essa entrevista que a Margaret deu é muito legal, eu queria que você veja agora, preste atenção então agora nessa entrevista dela na internet. I made sure that every horrific detail in the book had happened sometime, somewhere. So think of it as a cake in which I made the cake, but all of the raisins and chocolate chips are real. Essa foi a visão geral da narrativa. É claro que a gente agora vai entrar em cada um dos detalhes, cada uma das polêmicas. Aqui no curso também tem repertórios que você pode usar, tem estruturas que você pode usar, como é que é a estratégia de introdução, como é que é o desenvolvimento, como é que é o argumento na UERJ. Se você quer realmente estudar comigo nessa jornada e tirar o notão na prova da UERJ, vou deixar o link do curso Acelera UERJ fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Então, se você já está inscrito, vamos continuar vendo essa narrativa e agora vamos ver cada polêmica, ponto a ponto, capítulo a capítulo, dentro da plataforma. Valeu? Um beijo, valeu, tchau!